Bom dia, meus irmãos, graça e paz, que alegria celebrarmos juntos, celebrando ao Senhor, e que alegria hoje, um dia de celebrarmos também a fidelidade, a bondade, a graça de Deus na vida da nossa igreja. Há 51 anos o Senhor nos sustenta, o Senhor nos guarda, e nós existimos para a glória de Deus. Como é bom poder celebrar e olhar por essa perspectiva, olhar para a nossa história a partir da perspectiva do Senhor. Você que está nos vendo online, você que está presencialmente, seja muito bem-vindo. E eu quero te convidar a acompanhar a leitura de um texto comigo. É o mesmo texto que eu li na reunião de homens, e é um texto onde Davi, no final do seu reinado, olhando para a bondade e fidelidade de Deus que o acompanhou, dedicando ofertas para a construção do templo, ora ao Senhor, agradece ao Senhor. Diz assim, o livro de Crônicas, no capítulo 29, a partir do verso 10. Davi louvou ao Senhor diante de toda a congregação e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo o que há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu exaltaste como chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e dar força a todos. Agora, ó nosso Deus, graça te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e nós o damos, só damos porque vem das tuas mãos. Queridos, esse é o nosso sentimento. Quem somos nós? Quem são aqueles que foram antes de nós, senão apenas povo do Senhor, dirigidos pelo Senhor, cumprindo o propósito do Senhor em fazer uma comunidade nesse lugar, plantar uma comunidade nesse lugar, para que a glória dele fosse vista de todos que por aqui passassem. É com esse coração alegre, é com esse coração feliz, grato a Deus, que nos reunimos na manhã de hoje. E eu quero te convidar então a ficar em pé, se você puder. Coloque-se de pé e vamos orar ao Senhor. Se você sentir liberdade, ore por quem está ao seu lado. Se você não sentir, ore aí onde você está e apresente esse tempo que teremos ao Senhor e esse tempo de louvor a Jesus. Apresente a gratidão pela fidelidade, pela bondade, pelo cuidado de Deus nesse lugar. Quando orar, lembre-se que há uma história que foi construída, há outros que vieram antes de nós e outros que virão depois de nós, e como é bom poder participar do que Deus está fazendo. Faça isso agora em nome. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Todos os cultos são importantes porque todos eles são direcionados ao nosso Senhor Jesus Cristo. É tudo por Ele, é tudo por meio dEle, é tudo para Ele. Mas este culto tem um sabor especial. É onde nós celebramos 51 anos de história, de existência, 51 anos de bênção, de vida e de graça do Senhor derramado nesse lugar. O que nós podemos atestar até aqui é que o Senhor tem sido bom e que a sua misericórdia tem durado por todo esse tempo. Então é nesse espírito, é neste coração que nós convidamos vocês a celebrarmos juntos, como uma só voz ao Senhor, dizendo que o Senhor é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Vamos cantar juntos ao Senhor com alegria?
lá. Deus é bom o tempo todo. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. Deus é bom. Te adorarei, cante ao Senhor. Te aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, por tudo que és.
de nos resgatar, Senhor. E nós esperamos por ti, confiantes que lá no fim nos resgatarás. A promessa vem daqui, a certeza, todo viver pra sua glória será, e nós esperamos por ti, confiantes que lá no fim nos resgatarás. A promessa vem daqui, a certeza, todo viver pra sua glória será. Ao Senhor Deus Pai, o louvor que transborda de nós, o seu povo está reunido em sincero fervor. Ao Senhor Deus Pai, o louvor que transborda de nós, o seu povo está reunido em sincero fervor para a sua glória e pro seu louvor, para a sua glória e pro seu louvor. Glória ao teu nome, Deus. Nós declaramos que o Senhor é aquele que é santo para todo sempre, que não há outro Deus a quem nós devemos curvar os nossos joelhos e elevar as nossas vozes. Reconhecemos aqui, hoje e agora, a santidade do nosso Senhor. Glória ao teu nome, Jesus. As muitas Gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. nós dizemos: Teu nome é o mais alto, teu
Glória ao nome de Cristo, nosso Senhor, que é santo, santo, santo e para sempre exaltado. Glória ao nome de Jesus, o ungido de Deus, que nos resgatou da morte e nos trouxe para o reino da sua luz. E a esse Cristo que nós exaltamos pela sua grandeza e dizemos: Senhor, grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Ao nome de Cristo. Grande é o Senhor, digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo amor, a alegria de Senhor, em que nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso nos prostramos diante do Senhor. Por isso diante dele nos queremos o teu nome agradecer, Senhor. Grande é o nome do Senhor. Ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos queremos o teu nome engrandecer, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e te agradecer. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és
és tu, grandioso és tu. Com as nossas vozes, cante ao Senhor. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu. Uma vez esse lindo coral declara ao Senhor. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso é o teu nome, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E essa é a nossa história, Senhor. Viver para a tua glória, viver os nossos dias para dizer que o Senhor é grandioso, que não há outro Deus como tu, Senhor. Obrigado porque antes do tempo existir, o Senhor nos escolheu para si, para manifestar a tua glória. Obrigado porque há 51 anos nós manifestamos a glória de Cristo neste lugar. E a nossa oração e o nosso clamor, Senhor, é que nos anos vindouros sejamos ainda um lugar de adoração ao teu nome, onde todas as pessoas que aqui se chegarem tenham Cristo como Senhor único e Salvador das suas vidas. Que todos os nossos dias sejam destinados ao louvor da tua glória. Assim clamamos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Os irmãos podem sentar. Amém. Que alegria te receber aqui. Se você chegou durante o início desse culto, seja muito bem-vindo. Esse é o momento onde nós celebramos ao Senhor com os nossos dízimos e nossas ofertas. E enquanto pensava no texto, eu lembrei de Deuteronômio, quando pouco antes de entrar na terra, Moisés dá as últimas instruções, e ele fala sobre o cuidado de Deus em todo o tempo da caminhada. Enquanto louvávamos aqui, eu fiquei pensando, meus irmãos, em julho de 1975, um grupo pequeno de irmãos se reuniu, e talvez o primeiro desafio deles foi comprar esse terreno aqui. Depois veio o desafio de irmãos, que na nossa história construíram o primeiro pedaço pequenininho ali. Aí na década de 80, isso eu já vi, alguns irmãos vinham para cá no final de semana e construíram até esse final. Depois, na década de 90, a gente edificou, colocou ar-condicionado, arrumou, foi dando conforto. No início dos anos 2000, uma reforma, cadeiras novas, saem os bancos, entra a cadeira, piso novo, ar novo, salas novas. E é interessante a gente ver que uma geração foi construindo atrás de outra geração, que nós estamos sentados aqui em coisas que os irmãos que começaram essa obra sonharam um dia ver. Já foi feito música aqui no Gogó, e hoje a gente tem uma aparelhagem de som que nos permite louvar e adorar ao Senhor. Tudo isso construído, sabe como? Pela generosidade de irmãos. Tudo isso, toda a nossa história, a história da igreja é construída com base na generosidade de irmãos. Moisés fala assim: não pensem, a minha força e o poder do meu braço conseguiram as riquezas. Pelo contrário, lembrem-se do Senhor seu Deus, porque é Ele quem dá força para conseguir riquezas, para confirmar a sua aliança sob juramento, prometeu ao Pai de vocês, como vê hoje. Não se esqueçam, foi o Senhor. Nós vamos ofertar, nós vamos fazer isso como parte do nosso culto, mas hoje nós fazemos isso com uma perspectiva diferente. Nós também estamos aqui fazendo algo com as nossas ofertas, para a igreja que os nossos filhos vão ter. Quem sabe daqui a 20 anos eles vão estar falando, o nosso pastor que está sentado aqui, como criança, ele já está aqui, nosso próximo pastor. Ele vai dizer e vai contar como a gente construiu o templo novo, como essa igreja cresceu,
e como Deus foi fiel conosco. Como? Com dízimos e ofertas de gente simples que usa o que tem para a glória de Deus. Pergunte ao Senhor se você deve fazer parte disso. E se sim, venha à frente, traga o seu dízimo e sua oferta. Nós vamos orar primeiro, feche seus olhos. Senhor, obrigado, porque ao longo de 50 anos, homens e mulheres deram seu tempo, seu talento, seus esforços, suas finanças, para que nós estivéssemos hoje exatamente aqui como estamos. Ainda não chegamos como queremos, mas tenho certeza que muitos irmãos sonharam com o dia que isso aqui aconteceria. Muitos irmãos, enquanto colocavam, descarregavam essas cadeiras, sonharam no dia que elas estariam cheias como estão agora. Muitos irmãos, Senhor, quando pensavam e olhavam para a pandemia tão vazio, sonhavam com o dia que a gente ia estar fazendo 2 cultos porque a gente não tinha mais espaço. E muitos que estão sentados hoje aqui não veem a hora do templo novo, Senhor. E a gente sabe que o Senhor vai nos dar tudo isso, que nós vamos participar de tudo isso, que o Senhor vai mover a mão de cada um de nós para tudo isso. Quando nós trazemos nossos dízimos e ofertas, fazemos por gratidão, por obediência e com alegria, porque podemos contribuir na obra do Senhor. Fala conosco, e se o Senhor nos mover, que a gente traga, celebrando quem o Senhor é, em nome de Jesus. Conosco também. Você Jean, pode vir, vem para cá. Pastor Jean é o nosso preletor dessa manhã, do nosso aniversário. Ele é pastor em Londrina, na Igreja Batista Nacional de Londrina, casado com a Maiara, pai do Mateus, do Henrique e da Sofia, que está ali, aquela moça linda que veio com ele. E, além de todas essas prerrogativas, a melhor que eu acho é que ele é meu amigo. Ele é o meu companheiro, é parceiro de ministério. nem tudo é perfeito, né? Eu não sei se foi um elogio a mim ou... mas tudo bem. Mas é muito bom a gente andar com amigos. É muito bom a gente poder saber que o reino de Deus é feito de amigos e que o Senhor tem me dado o Jean como esse amigo e tem dado a essa igreja o privilégio de aprender e conhecer com ele também. Ele também é um amigo da igreja, já veio à igreja há um bom tempo. Antes de mim mesmo ele já vinha, já pregava aqui e a gente tem sempre alegria de estar junto e de ouvir o que Deus fala a partir dele, através dele. Vamos fechar os nossos olhos e orar por ele. Senhor, obrigado pelo Jean, obrigado por essa manhã. O Senhor já falou com ele, o Senhor agora vai falar através dele conosco. Que o Senhor o use para a sua glória, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos e irmãs. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Que delícia esse tempo de adoração. Prazer estar sempre com os irmãos nesse tempo de louvor. E juntamente com a igreja, eu vi os relatos aqui, acompanhando e me lembrando um pouco da graça do Senhor que se move por meio da sua comunidade. Enquanto o pastor falava, na hora da oferta, gente. A hora da oferta é a hora da gente ficar emocionado. E ele está ali falando, e eu pensando, sabe, sentados aqui, sobre legado, né? Sobre história, sobre gente que veio antes, sobre gente que vai vir depois, e que a gente é um pedacinho disso. Vocês são um pedacinho disso aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Receberam um legado de gente que veio antes, fiel, temente ao Senhor, estão deixando um legado para as próximas gerações. Isso é a beleza da igreja do Senhor. Ao longo da história da igreja, a fidelidade do Senhor tem acompanhado o seu povo. E pela graça do Senhor, eu tenho tido o privilégio de, há alguns anos, caminhar próximo de vocês, não tão perto quanto eu gostaria, mas próximo de vocês, né? Eu conversava com a irmã Carmelina ontem, no final do culto, e ela falou de quando ela me conheceu pela primeira vez, né? Há mais ou menos 12 anos atrás, disse ela que foi amor à primeira vista. Olha só, ainda bem que a minha esposa não veio. E desde então eu estou igual às onças, né? De vez em quando eu apareço aqui em Foz do Iguaçu. Mas glória a Deus, é muito bom poder estar juntamente com os irmãos, vendo a graça de Deus e a fidelidade do Senhor na vida de cada um de vocês. Agradeço sempre ao Senhor, agradeço à comunidade de fé, ao pastor Gustavo, a Ju,
ao Cassandro, a Cris, a toda a diretoria da igreja que sempre me recebem com muito carinho, aos irmãos também que sempre me recebem com muito carinho. Muito obrigado. Eu sei que eu não mereço nada disso, é tudo fruto da graça do Senhor nos nossos relacionamentos. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo, no Evangelho não, no livro de Atos, Atos do Espírito Santo, conhecido como Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Atos, capítulo 2. Estive aqui na sexta-feira à noite, juntamente com os irmãos, no culto de homens. Ontem à noite, tempo tão precioso. Estou aqui agora de manhã, vocês vão ter que me engolir. Segura na mão de Deus e vai. É o que tem, vamos lá. Deus fala. Deus usou uma mula, né? Tinha um amigo meu que falava assim: Deus usou a queixada do jumento na mão de Salomão, de Sansão. Deus usou a queixada da jumenta na mão de Sansão, não vai usar um jumento inteiro, né? Atos capítulo 2. Um texto que nos é muito familiar, muito conhecido, um texto fundacional da comunidade de fé. Atos 2, a partir do versículo 42. Peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, que nós vamos fazer vários apontamentos no texto. Então, nós vamos ler o texto todo agora, ter uma breve oração e retornamos para a exposição. Atos capítulo 2, a minha versão é a Nova Almeida atualizada. A partir do versículo 42 diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam, unânimes, no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Essa é a palavra do Senhor. Senhor, mais uma vez estamos diante da Tua palavra, reconhecendo que ela nos revela Cristo, que ela nos revela o Teu amor, que ela nos revela a nossa história, aquilo que nos trouxe até aqui e aquilo que vai nos manter até o dia de Cristo. Pedimos, Senhor, nessa manhã tão preciosa, que o Teu Espírito Santo, mais uma vez, como tem feito ao longo de 51 anos, mais uma vez nos conduza a toda a verdade. Imprime as Tuas palavras ao nosso coração, transforma o nosso coração, transforma os nossos amores, transforma os nossos afetos, transforma a nossa mente, cada gota do nosso ser, cada centímetro quadrado do nosso ser. Deus, transforma-nos à imagem de Jesus, para que esse mundo saiba que o Senhor está vivo, que o Senhor veja um povo vivo caminhando sobre esta terra, e que esta terra veja um povo vivo, inspirado, dirigido, direcionado pelo Espírito Santo, dirigido pela Sua palavra. Que nessa manhã, mais uma vez, o Teu Santo Espírito construa o nosso caráter, molde quem nós somos, ó Deus, para a glória do Teu nome, para benefício nosso e para benefício do mundo no qual o Senhor nos tem inserido. Fala conosco, é sempre o nosso desejo e é sempre a nossa confiança de que o Seu Espírito Santo continua operando, no nome de Jesus. Amém, 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 graças a Deus. 51 anos da fidelidade de Deus, se movendo na cidade de Foz do Iguaçu, também por essa comunidade de fé. Essa não é a única comunidade de fé pela qual o Senhor se move nessa cidade, mas aprove ao Senhor também ter essa expressão do corpo de Cristo na cidade de Foz do Iguaçu. E temos pensado, mais especificamente vocês têm pensado ao longo das últimas semanas, dentro de uma série chamada Sal e Luz, na sequência das palavras de Jesus, lá em Mateus capítulo 5, dizendo que os discípulos que ele estava construindo, eram esses discípulos que tinham essas prerrogativas. Ele usa essas duas analogias, o sal e a luz. Sal que no mundo antigo era usado não só para temperar, mas também para preservar
não tinha geladeira, não tinha outros meios de preservação de carne, de comida, então o sal era muito importante nisso. Então Jesus está dizendo, olha, vocês discípulos, são aqueles que preservam o mundo da podridão, vocês são aqueles que influenciam o mundo. Não só isso, Jesus disse que nós somos luz, a luz que ilumina, a luz que aponta para Deus, que aponta o caminho para Cristo. E ele termina dizendo que brilhe a vossa luz diante dos olhos dos homens, para que eles glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. A igreja tem essa prerrogativa de, no mundo onde está plantada, preservar e apontar, mostrar o caminho, mostrar Jesus e viver de maneira santa e maneira produtiva, a fim do bem da cidade. No primeiro sermão dessa série, o pastor Gustavo trouxe em Jeremias 29, a palavra de Deus àqueles que estavam exilados, dizendo, olha, sejam produtivos enquanto vocês estiverem por aí, abençoem a cidade na qual vocês estão exilados. Essa não é a terra final de vocês, este não é o destino final de vocês, mas enquanto vocês estiverem aí, sejam produtivos, mantenham uma permanência, construam casas, construam jardins, construam família. Mas não só isso, sejam uma influência benéfica neste mundo, nesta cidade onde vocês estão sendo plantados. Por isso Deus diz por meio de Jeremias a esse povo, abençoem a cidade, busquem a paz, a prosperidade, o shalom. A palavra shalom no hebraico, ela é muito mais ampla do que simplesmente paz. Ela fala de completude, ela fala de não estar faltando nada, ela fala de uma inteireza. Por exemplo, quando um muro precisava ser consertado e então ele estava íntegro, dizia que o muro estava em shalom, estava inteiro. A ideia de prosperidade, de paz, de inteireza, Deus está falando ao seu povo por meio de Jeremias. Enquanto vocês caminharem no meio desse exílio, busquem paz, promovam inteireza. Ontem nós falamos um pouquinho de um estudo de caso, onde isso foi aplicado de uma maneira concreta. Falamos um pouco sobre a vida de Daniel. Daniel é um desses que vai também para o exílio babilônico. Quando o povo é tirado da sua terra, a terra é destruída, o templo é destruído, tudo é levado, fica um caos. Isso acontece em 3 levas. Daniel vai na primeira leva. Jeremias escreve na segunda leva, ou para a segunda leva. E é esse povo que está ali. E enquanto estava ali, deveriam ser produtivos. E Daniel é um exemplo claro de como isso acontece na prática. Daniel estava no meio de uma geração hostil, uma cultura hostil, que tentava a todo tempo o despersonalizar, tomar dele a sua identidade, fazer com que ele se esquecesse de quem ele era. Através do isolamento, tirou ele da sua terra, da sua família, do lugar onde ele adorava, onde havia o templo, onde estavam os sacerdotes. A cultura tentou doutriná-lo, ensinando a cultura, a ciência, mas mesclado com valores que eram valores mundanos, pagãos, valores que eram contrários ao Senhor. A cultura tentou seduzi-lo, colocando ele assentado à mesa do rei, para comer das finas iguarias do rei. A cultura tentou despersonalizá-lo, mudando inclusive o seu nome, de Daniel para Beltesazar. Mas Daniel, diz o versículo 8 do capítulo 1, decidiu não se contaminar. O primeiro grande perigo, estando em um mundo hostil, em um mundo que não é simpático ao Evangelho, é nós sermos assimilados, perdemos a nossa identidade. E Daniel resolveu, não vou me perder, não vou me contaminar. Não só não comendo das iguarias do rei, mas não perdendo a sua própria identidade, não deixando que a doutrinação do mundo no qual ele estava inserido conduzisse o seu pensamento, conduzisse a sua mente. É tão interessante, nós não lemos esse texto ontem, você não precisa abrir não, mas em Daniel, no capítulo 9, diz assim, no primeiro ano do reinado de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, que foi constituído rei sobre os caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que, de acordo com o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Olha que texto maravilhoso, gente. Esse texto acontece cerca de 68 anos depois que Daniel estava no cativeiro. Faltam 2 anos para ele sair do cativeiro. E o que Daniel nos mostra aqui sobre a sua perseverança diante do Senhor? Primeiro, ele não assumiu a identidade que lhe foi imposta. Qual o nome deram para Daniel? Beltesazar. E ele diz, olha, faltando um pouquinho, nos 45 do segundo tempo, para a gente entrar de volta na nossa terra, eu, Daniel, Beltesazar não, eu, Daniel, eu sei quem eu sou, eu, Daniel, estava lendo a palavra do Senhor,
E eu lembrei, eu aprendi, eu descobri que eram 70 anos. Quem define o cativeiro, quem define o tempo, não é a cultura babilônica. Quem forma a minha mente, a minha cosmovisão, é como se Daniel estivesse dizendo isso. Não é o cativeiro, não são as autoridades que me cercam. Quem molda a minha forma de enxergar a vida e o futuro é a própria palavra de Deus. Daniel decidiu não se contaminar. Mas também falamos ontem, e eu estou fazendo um panorama, se você estava ontem, você se lembra de tudo isso? Se você não estava, vale a pena depois dar uma olhadinha lá na mensagem de ontem. O segundo grande perigo é nós nos colocarmos em um gueto, deixarmos de ser relevantes. É com tanto medo de nos despersonalizarmos, nos tornarmos nesse mundo irrelevantes, virarmos gueto. Aí tem música evangélica, moda evangélica, restaurante evangélico, tudo evangélico. E a gente vai desconectando do mundo. E a gente não quer estar no meio das pessoas. Esse é outro perigo. De, sabendo quem nós somos, não sermos ou não fazermos aquilo que Deus nos deu para fazer, ser sal e ser luz. E Daniel é esse exemplo de alguém que foi íntegro em tudo que fez. Que influenciou, coordenou, abençoou ao longo de todo o cativeiro babilônico. Ele serviu reis babilônicos, ele serviu depois reis medo-persas, e sempre com influência, com integridade, não deixando que nada maculasse o seu caráter, ao ponto que em determinado momento diz que algumas pessoas ficaram enciumadas com Daniel, porque ele era muito bem sucedido, e começaram a procurar alguma coisa para acusá-lo, sem nenhum sucesso. Não encontraram como acusar Daniel, a não ser que ele era um homem de oração. Então conseguiram convencer o rei a baixar um decreto dizendo para ninguém orar. E Daniel ouve a Deus. 3 vezes ao dia, como lhe era de costume, ele orava. Ao ponto de que então, isso é a acusação que fazem contra Daniel. Mas eu não estou aqui para falar de Daniel. Daniel era ontem, eu só queria dar uma recapitulação. Ao pensarmos então sobre essa presença fiel, e Daniel é esse exemplo de uma presença fiel, alguém que manteve o seu legado, a sua identidade, mas ao mesmo tempo a sua relevância no mundo no qual ele foi colocado, talvez fique a pergunta, tudo bem, Deus preservou Daniel, ou Daniel era um cara de sucesso, e aí a gente viu que o grande herói da história não foi Daniel, o grande herói da história é o próprio Deus. Foi Deus quem conduziu todas as coisas, e o texto deixa isso muito claro, foi Deus quem levou este povo para ser tratado na Babilônia. É a partir desse momento que os israelitas, que sempre flertaram com outros deuses, após o cativeiro babilônico, nunca mais adoraram a outras divindades. É durante o cativeiro babilônico que nascem as sinagogas. Não tinham mais templo, mas eles se reuniam para ler a palavra e para orar. Um grande legado que existe até hoje dentro da cultura judaica, nasce no período de exílio. Grandes coisas e coisas muito boas aconteceram com Israel, de preservação da sua fé mesmo ali no exílio. Então, Deus conduziu esse povo. Foi Deus que deu, diante dos olhos dos magistrados, das autoridades, deu favor para Daniel, usou a cultura. E é legal, e a gente falou um pouco sobre isso, de como essas duas coisas caminham juntas, a nossa responsabilidade junto com a soberania de Deus. Quanto mais perto de Deus, quanto mais nós oramos, quanto mais nós buscamos a Deus, parece que mais coincidências acontecem. Não sei se aconteceu com vocês isso. Parece que quanto mais eu oro, mais parece que eu tenho sorte. Alguém já falou isso uma vez, né? Quanto mais eu oro, quanto mais eu busco a Deus, mais parece que eu tenho sorte. Deus é muito perito em usar acasos, em usar circunstâncias, para mover as coisas enquanto estamos diligentemente vivendo. Daniel é esse que vê a mão de Deus o guiando em todo o tempo. Então Deus é o grande herói de toda a história. E ele fez isso com Daniel, preservou Daniel, através de disciplinas, de ações, daquilo que nós chamamos de meios de graça. Deus derrama graça, e ele faz isso através de meios. É um pouco sobre o que nós vamos falar nessa manhã, porque a história de Daniel tem tudo a ver com a história em Atos capítulo 2. O mesmo profeta Jeremias, que disse ao povo para ser útil ali no exílio, disse também ao povo que em determinado momento Deus colocaria a sua palavra no coração do povo. Há um outro profeta que é contemporâneo de Jeremias, um homem chamado Ezequiel, que, dirigido por Deus durante o exílio babilônico, escreve também ao povo dizendo que Deus estava prometendo que
transformaria o coração desse povo, tiraria o coração de pedra e daria um coração de carne. E mais, Ezequiel diz: e eu colocarei em vocês o meu espírito, diz o Senhor. É assim que começa o capítulo 2, com Deus derramando o seu espírito sobre a igreja. A promessa que Jesus fez, de que não deixaria o seu povo órfão, ele estaria sim sendo levado às alturas, voltando para o Pai, mas ele disse: eu não vou deixar vocês órfãos, vou dar para vocês o meu Espírito. E Atos capítulo 2 começa exatamente assim, com o derramar do Espírito Santo, e acontece uma revolução. Lembra, os discípulos amedrontados, fugindo, a portas fechadas, com medo, Pedro negando a Jesus 3 vezes, talvez com medo de ser também crucificado, morto de alguma forma. Agora esta igreja cheia do Espírito Santo, Pedro se levanta no meio de uma multidão e diz: olha, o que está acontecendo aqui é para que se cumpra a palavra de Deus, conforme disse Joel, de que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Veja, aquele Pedro medroso, fujão, que negou a Jesus, agora não tem medo, de peito aberto, de falar em público a uma multidão: vocês crucificaram Cristo, mas Deus o fez Senhor e Rei. É isso que o Espírito Santo faz, nos salva e nos molda. E não só isso, o Espírito Santo molda um povo, molda uma comunidade. Nós vemos aqui em Atos capítulo 2, como consequência da presença do Espírito Santo, da direção de Deus, nós vemos aqui uma outra cultura sendo vivida. É o Espírito Santo que não apenas salva indivíduos, mas ele cria uma comunidade que vive uma cultura diferente, uma cultura que influencia, uma cultura que preserva o seu povo, uma cultura que mostra a glória de Deus. A cultura que a igreja vive, quando mergulhada no Espírito Santo, é essa cultura que os preserva da podridão do pecado, assim como o sal faz. A cultura que a igreja vive é essa que influencia e mostra Jesus, assim como a luz faz. E como é que este povo é preservado? A palavra do Senhor nos diz no versículo 42, que eles perseveravam em primeiro lugar na doutrina dos apóstolos, no ensino dos apóstolos. Ainda não tinham o Novo Testamento. O Novo Testamento ainda não havia sido escrito. Eles tinham o Antigo Testamento, mas tinha a presença apostólica. Aqueles que caminharam com Jesus, que andaram com Jesus, que aprenderam de Jesus, transmitiam o ensino. É como se eles tivessem a Bíblia em audiobook. Ainda seria escrito, mas eles estão sendo dirigidos pela voz apostólica. A doutrinação continua, gente. Daniel experimentou doutrinação na Babilônia. Os primeiros cristãos e viviam no mundo imerso em doutrinação, agora greco-romana, e agora eles precisam também ser guiados. Queridos, nós também continuamos neste lugar. A doutrinação continua nos nossos tempos, em todo o tempo, assim como em Daniel, assim como os primeiros cristãos. Nós temos um mundo inteiro tentando nos colonizar, tentando nos dizer o que pensar. Até um tempo atrás, o que influenciava muito a vestimenta, a fala, os comportamentos, era a cultura americana, né? Os Hollywood. Hoje surgiu a era dos K-pops, né? Dos doramas. Eu não estou falando mal da cultura, não. As culturas têm coisas boas, muito boas. O que eu estou dizendo é que nós vivemos num tempo em que nós não estamos só lidando com o nosso microcosmos. Nós temos o mundo inteiro na palma da nossa mão, com valores, com pensamentos, com ideias, com culturas, que entram em choque às vezes com a nossa cultura, e que ditam o que a gente tem que amar, como é que é um casamento feliz, o que é a paixão, o amor, sabe? Às vezes fica assistindo aqueles dorama e fica pensando: poxa, eu queria tanto um quinhão para mim, e fica pensando: meu namoro tem que ser assim, eu tenho que achar desse jeito, e vai criando uma expectativa. É a formação de um amor, de um afeto, a formação de um coração. Nós continuamos no mundo que tenta em todo tempo nos colonizar. De novo, queridos, eu não estou demonizando a cultura. A Bíblia nos fala que naquele grande dia, no novo céu e na nova terra, os povos virão ao Senhor. Não o povo, os povos virão ao Senhor. A parte da nossa cultura que será preservada na eternidade. Glória a Deus por isso. Deus faz essa diversidade, a graça nisso. A graça nisso. Mas não se esqueça, toda cultura tem valores, toda cultura tem Deus, um Deus com D minúsculo,
E nós estamos neste mundo em que a doutrinação agora é de uma forma global. Por isso o texto diz no versículo 42 que eles perseveravam. E esse perseverar aqui se inclui em todas as ações, não só na doutrina dos apóstolos. Eles continuamente estavam caminhando, perseverando, buscando para que esta palavra formasse a sua cosmovisão, para que fosse a voz de Deus que organiza o caos. Lá em Gênesis capítulo 1, havia bagunça, trevas, e é a voz de Deus que vai trazendo ordem para todas as coisas, imprimindo lógica em todas as coisas. E qual é o grande pecado inicial? Fugir da voz que organiza o caos. É dar ouvido a uma outra voz, e todas as vezes que a gente se afasta da voz de Deus que organiza o caos, a nossa vida vira caos. Por isso o retorno é o retorno à voz de Deus, à palavra de Deus, ao Deus que criou todas as coisas. E ao entendermos que a palavra de Deus está à nossa disposição para construir o nosso caráter, a nossa visão de mundo. Veja, existem outras fontes de autoridade nesse mundo que tentam dizer o que a gente tem que pensar. O materialismo, o cientificismo, o sentimentalismo. Você é o que você sente, o que você deseja, o que você quer. Faça o que o seu coração mandar. Não tudo vale a pena se é feito com amor. Olha, se te faz bem, se te faz feliz, está certo, está beleza. Existem outras vozes dizendo como é que a gente tem que pensar família, casamento, criação de filhos, administração das nossas finanças. Existem outras vozes nesse mundo, concorrendo com a voz de Deus. A comunidade de fé, o povo de Deus é esse que persevera, buscando orientação para tudo, diante da presença do Senhor e na palavra do Senhor. É o Espírito Santo que está formando esta igreja com uma mente continuamente moldada pela palavra de Deus. A palavra de Deus diz quem é que nós somos. A palavra de Deus diz o que é felicidade, o que é verdade. A palavra de Deus nos ensina a viver, e a viver de um jeito que a gente não quebre a nossa própria vida e não quebre a vida dos outros. A palavra de Deus nos traz orientações, é um manual da vida. E a comunidade da fé é preservada ao perseverar, ouvindo a voz de Deus. Sabe que no mundo de verdades relativas e de verdades provisórias, hoje se pensa de um jeito, amanhã se pensa de outro. Hoje ovo faz mal, amanhã o ovo é a salvação da humanidade. Hoje isso aqui é bom, amanhã já não é tão bom. Hoje a vida ela funciona melhor se desse jeito, e vai mudando. No mundo de verdades provisórias e relativas, a igreja se apega à verdade que não muda. A igreja se apega a uma realidade que é absoluta e imutável. Sabe que um dos títulos que é dado para a igreja no Novo Testamento, Paulo está escrevendo a Timóteo lá na sua primeira epístola, dando algumas orientações. E lá no capítulo 3 de 1 Timóteo, verso 15, Paulo diz assim, que ele queria visitar, estar de novo com Timóteo, mas ele diz: mas se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. E olha o título que ele dá: coluna e fundamento da verdade. A igreja preserva a verdade. E a verdade não é apenas uma palavra, a verdade é uma pessoa. A verdade se encarnou, a verdade é o próprio Cristo, e nós vemos o mundo a partir de Cristo. Uma comunidade do Evangelho é uma comunidade que vive não só a sua fé religiosa, mas vive a sua vida cotidiana à luz da verdade de Cristo. Vida com Deus não é só o domingo. Vida com Deus é a segunda, terça, quarta, quinta, todos os dias. Vida com Deus não é só a oração e a leitura da Escritura. Vida com Deus é fazer negócio, é comprar, é vender, é administrar, é ser funcionário, é ser patrão, é cuidar das crianças, é cortar a grama do jardim, é caminhar entre os vizinhos, é varrer a calçada com as folhas da sua árvore que caíram na calçada do vizinho, é ser uma presença fiel no mundo, é ser alguém que ama Jesus na faculdade e que vive por isso de uma maneira diferente, distinta, não querendo colar diante dos outros, porque sabe, não, eu tenho que ser honesto. Jesus é honesto, eu tenho que ser honesto. É o melhor aluno da sala, é o melhor aluno da classe, é o melhor filho da família, é o melhor pai que alguém pode ser, obviamente dentro das nossas limitações, mas numa busca contínua de ser aquilo que nós podemos ser de maneira tão generosa
para a glória de Deus. A igreja de Cristo é formada nos seus afetos e preservada na sua mente por meio da palavra de Deus. E o desafio moderno, ele continua. E a pergunta que fica é: quem é que nos discipula? Quem é que molda a nossa mente? São as redes sociais? São as séries de TV? É a cultura? É a universidade? Quem é que forma o seu ideal de família e de relacionamento? Quem te diz o que é uma família feliz? Quem te diz o que é um casamento feliz? Quem te diz como é que se tem um namoro santo? Quem te diz? Quem te diz como é que você deve se relacionar dentro do seu namoro? Dentro da sua faculdade? Dentro da sua casa? Quem é que te diz como é que você trata os seus pais? Seus filhos? Seus amigos? Como é que você trata a pessoa do sexo oposto? Você casado? Quem é que te diz? Como é que você se relaciona? Como é que você manda mensagem? Quem é que te diz essas coisas? Quem é que te diz como você se senta? Onde você se sente? Que roupa que você vê? Quem é que te diz essas coisas? Quem é que dita a moda? Quem é que orienta o seu guarda-roupa? Quem é que orienta o seu consumo? Quem é que orienta aquilo que o seu coração deseja? Essa é uma pergunta importante de fazer. Porque não é uma questão se estamos ou não sendo discipulados. A grande pergunta é: quem nos discipula? E esse mundo tem um discipulado, tem palavras, tem direcionamentos. Mas enquanto este mundo relativiza a verdade ou distorce a verdade, Deus forma um povo e preserva a mente desse povo por meio da sua palavra. Daniel foi preservado por meio da palavra. Em segundo lugar, ainda no versículo 42, diz que eles perseveravam na comunhão. No mundo de isolamento, no mundo de bolhas, no mundo de cancelamento, Deus forma uma família. Veja, o isolamento continua. Daniel foi isolado do seu povo. Estes cristãos de Atos também estavam experimentando isolamento social entre os greco-romanos, mas também entre os judeus. Já não eram mais recebidos nas sinagogas, não podiam ficar entrando em sinagoga. Pouco a pouco iam perdendo espaço, inclusive no templo. Eram tidos como hereges, foram perseguidos pelos romanos, foram perseguidos pelos judeus. Isolamento. E o isolamento continua. A nossa cultura nos isola. E talvez você tenha percebido isso. Parece que quanto mais a tecnologia avança, mais isolados nós ficamos. Hoje temos muitos contatos, mas nem sempre muitas conexões. Talvez você tenha na sua conta de Instagram mais de 1000 pessoas te seguindo, mas você não consegue tomar café com uma dessas pessoas ao longo da semana. Vivemos num mundo que nos isola e que nos torna egoístas. Hoje dá para fazer tudo sem olhar no olho de ninguém. Você compra roupa, compra medicamento, trabalha, estuda, tudo. Tem gente que casa, sem nunca ter visto a pessoa. No Japão estão desenvolvendo máquinas até para beijar online. Beija aqui, o outro sente lá, e beija lá, e o outro sente aqui. Você está achando que é maluquice? Vai ver, está cheio disso no mundo. Pessoas que estão sendo isoladas cada vez mais. E não estranhe, isso está ao nosso redor, nos isolando. Às vezes a família está inteira, sentada à mesa, e fala: glória a Deus, a gente senta à mesa em casa. Mas está cada um no celular fazendo assim, ó, sem conexão. Está junto, no mesmo espaço físico, mas sem conexão de coração. No mundo que busca nos isolar, Deus forma uma família. Esse sempre foi o propósito de Deus. Desde os primeiros pais, Adão, Eva, disse: olhe para eles, construam família, cresçam, multipliquem, encham a terra, é muita gente que eu quero. Depois, mais à frente, em Gênesis capítulo 12, Deus chama Abraão e diz: Abraão, eu vou fazer de você uma grande multidão, para que a sua família abençoe todas as famílias da terra. Aí vem Isaac, vem Jacó tem 12 filhos, aí cresce esse povo, multiplica esse povo. Deus sempre teve um povo para si. Mesmo no exílio, Daniel, longe da sua terra, não estava desconectado do Deus da aliança. Ele tinha uma comunidade dentro da comunidade. Ananias, Misael e Azarias. Talvez você conheça o CNPJ deles. Sadraque, Mesaque e Abednego. Era a galera que andava com Daniel. No capítulo 2, quando o rei tem um sonho, eu falei sobre isso ontem, e ninguém consegue interpretar. Então ele diz: olha, eu vou matar todos os adivinhos, os sábios do mundo aqui, que estão me servindo, que vocês não servem de nada. Aí correm para Daniel e falam: Daniel, o rei teve um sonho, ele quer que as pessoas digam para ele o que ele sonhou e o que significa o sonho, que coisa maluca. E Daniel falou: peraí, vamos dar um jeito nisso. E Daniel corre para casa, encontra Sadraque, Mesaque e Abednego, e fala: vamos orar que Deus pode. Uma comunidade que o protege,
uma comunidade que caminha lado a lado. Daniel tinha uma comunidade. Vocês têm uma comunidade. A grande questão é se vocês fazem parte dela ou não. Porque estar não significa pertencer. Estar junto ou estar perto não significa estar integrado. Essa é uma decisão. Ser família é uma decisão. Proximidade acontece. Talvez você goste das músicas. Não sei porquê, mas talvez você goste do pastor Gustavo. Gosta das pessoas, é um bom convívio social. Mas fazer parte é muito mais do que isso. Se integrar é muito mais do que isso. A palavra que é usada para comunhão é a palavra koinonia, que significa compartilhar, que significa ter parte em algo, que significa participar, estar unido. E antes de qualquer outra coisa, queridos, nós nos unimos porque nós partilhamos a própria vida de Cristo. Nós fomos unidos em Cristo, e porque nós fomos unidos em Cristo, estamos unidos uns aos outros. Muitas pessoas podem se agrupar em agremiações por desejos diversos e vontades diversas. O nosso comum de comunidade é Cristo. E Ele faz toda a diferença. O que todos nós temos em comum é a presença de Jesus que transformou a nossa história. Por isso qualquer outra diferença fica pequenininha. Qualquer outra diferença. Não deixe que outras coisas tentem ditar quem você é. Deixe que Deus dite quem você é. E aí você recebe os diferentes. O reino de Deus é o lugar onde os diferentes se assentam na mesma mesa. Onde petistas e bolsonaristas sentam à mesma mesa e se amam. Divergem em assuntos, mas se amam. Se entendem como filhos de Deus. Onde corintiano e palmeirense sentam à mesma mesa. Onde gente que pensa diferente nos mais diversos assuntos. Sabe, olha, essas coisas a gente pode conversar, a gente pode dialogar, a gente pode divergir. Mas eu não posso olhar para você e dizer, você não é meu irmão. Porque o que nos une não são preferências, ideologia e nem gostos em comum. O que nos une é a cruz do Cristo, que ressuscitou e nos colocou na família de Deus. E porque somos família de Deus, nós olhamos na cara um do outro e dizemos, você é meu irmão, você é minha irmã, eu te amo com o amor que flui da cruz. Comunidade é isso, não é concordar com todas as coisas. Comunidade é caminhar junto, e é na comunidade, a comunidade é esse meio de graça, os diferentes são esse meio de graça, que nos consola, que nos corrige, que nos fortalece. Eu falei ontem um pouquinho sobre isso, da autoridade que nós damos para alguns amigos de fé, irmãos camaradas, né? Alguns amigos da nossa jornada, que a gente dá a autorização para dizer, olha, quando eu estiver vacilando, me fala. Se você perceber que eu estou me exaltando demais, olha, eu tenho um fraco com o orgulho, fica de olho. Se você vê que eu estou meio arrogantão, me dá um peteleco na orelha e fala, vira crente. Você tem gente assim que caminha com você? Que pode te desafiar? Que pode sim, quando você está mal, olha, eu vim aqui, eu vim lavar sua louça. Olha que coisa gloriosa, hein? Fiquei sabendo que você está doente, não está conseguindo levantar da cama. Olha, eu vou fazer almoço para suas crianças hoje. Comunidade é isso, amor é isso. É estar junto, é caminhar junto. Mas também é ligar, ó, tem 3 semanas que você não vai na igreja, o que está acontecendo? Deus deixou de ser importante na sua vida? É gente que fica no pé, que pega no pé. Há um texto que é o preferido dos pastores, de Hebreus capítulo 10, que diz, para não deixar de congregar, principalmente quando você vê que o dia vai se aproximando, a volta de Jesus. Ele diz que é em congregação, lá em em Hebreus capítulo 10, que nós estimulamos os irmãos ao amor e à prática das boas obras. A palavra estimular lá naquele texto é produzir fortes sentimentos. Geralmente é usado de maneira negativa. Geralmente é usado quando fala de provocar ira no outro. O que o autor de Hebreus está dizendo é, ó, vai, espinha o irmão, aperta o irmão, para que ele fique no amor e na prática das boas obras. Comunidade é para isso. É o meio pelo qual Deus pastoreia o nosso coração, que respostas das nossas orações acontecem, visita, palavra, sorriso, presença. É no meio da comunidade de fé que nós sabemos que as nossas lutas não são só nossas, que as coisas que eu passo, que as dúvidas e as crises de fé que eu tenho não são só minhas. Sabe, queridos, às vezes a gente está num ambiente de adoração e é tão gostoso
fechar os olhos, levantar as mãos e adorar a Deus. Mas quando nós olhamos para a comunidade, nós podemos ver gente que passa pelas mesmas lutas que a gente passa. Ou talvez você conheça lutas profundas e dolorosas. E às vezes você vem murchinho para a igreja, nem queria vir, queria ficar em casa, culto, domingo de manhã, queria estar dormindo. Está tão difícil no trabalho, está tão difícil em casa. E às vezes você vem sem vontade de vir, mas vem mesmo assim. E aí você senta no seu lugar e você vê um irmão que está passando por uma dificuldade igual ou maior que a sua. E de repente aquela pessoa levanta suas mãos e diz: que grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. E o coração daquela pessoa transbordando diante do Senhor, e você pode dizer: poxa, eu não estou sozinho. Ela também passa por lutas. Mas ela escolheu se derramar diante do Senhor, eu também posso fazer isso. Você vê um irmão orando, talvez sorrindo, e você diz: eu não estou sozinho nesse mundo. Sim, essa aqui não é minha casa final. Eu ainda aguardo a vinda de Jesus e a consumação de todas as coisas. Mas nesse exílio eu estou caminhando com outros peregrinos, que entendem a minha luta, que entendem a minha dor, que sabem o que eu estou passando. E eu posso dizer: eu não estou sozinho. O Espírito do Senhor está em mim. E Ele colocou gente que ama a Deus do meu lado. Comunidade de fé é esse lugar onde nós partilhamos. E só o fato de você estar aqui já encoraja. Só a sua presença já encoraja. Só de estar aqui. Eu posso dizer como pregador, queridos. A nossa comunidade de vez em quando tem um rodízio. Não sei se isso acontece por aqui. Tem uns crentes que vêm num domingo e não vêm no outro. Mas quando vem todo mundo, enche. E aí o coração fica alegre, fala: glória a Deus, está todos os irmãos aqui. De repente tem uns que não vem, dá uma murchada, até para o pregador que está aqui em cima. Só a sua presença, querido, já encoraja. Só de estar junto, só de sorrir, só de ali, ou aqui, ou lá, apertar a mão de alguém no final do culto e dizer: que o Senhor abençoe a sua semana. Queridos, isso faz uma diferença. A comunidade de fé é esse lugar onde o Senhor forma os nossos relacionamentos. Aquilo que esse mundo tem chamado de uma rede de apoio. Uma rede de apoio espiritual. As figuras que nós vemos para a igreja na Bíblia são corpo, lavoura, edifício, rebanho, tudo coletivo. Várias partes de um mesmo corpo. Várias plantinhas de uma mesma lavoura. Várias pedras vivas de um mesmo edifício. Várias ovelhinhas de um mesmo rebanho. O Senhor nos chama para a comunidade. Antes de só participar, o Senhor nos chama a pertencer. E pertencer é se fazer vulnerável, é se aproximar, é abrir o coração, é deixar o outro chegar próximo. Às vezes você diz: poxa, eu queria tanto ter um amigo espiritual, mas fica no seu cantinho também. Se voluntarie, se coloque, deixe os outros se aproximar, pare para ouvir. Acabar o culto, não vai correndo para casa, aproveita. Mas eu tenho vergonha, gente, já colocaram lá na frente umas pessoas servindo café, para você não sabe onde pôr a mão enquanto conversa com alguém que você não conhece. Eu sou assim: você pega um café, você se segura no café, põe o café, se a outra mão fica boa, pega 2 cafés, e pega a bolacha, isso aí, e fica, e gasta tempo, e investe em relacionamento de gente que ama a Deus. Isso vai proteger o seu coração. Terceiro lugar, queridos, o Espírito Santo preserva o seu povo, formando essa cultura por meio da adoração. O texto diz no versículo 42 que eles perseveravam no partir do pão e nas orações. O verso 43 diz que em cada alma havia temor, adoração. A expressão aqui, partir do pão, tem um artigo definido, que era o jeito que se falava da ceia. Mais à frente vai falar sobre partir o pão físico mesmo, alimentação de casa em casa. Mas aqui, lá na frente fala eles de casa em casa partiam pão, não tem o pão, partiam pão, que era para falar do pão normal. Deu para entender, né? Aqui na primeira parte é sobre a ceia. A ceia é o partir do pão. A ceia é o momento da adoração. A ceia é o momento em que nós lembramos do Evangelho, lembramos do sacrifício de Jesus. As orações, está falando aqui sobre a adoração. Sabe que esse mundo continua tentando nos seduzir, continua tentando capturar o nosso coração. Daniel tinha a mesa do rei, o palácio, a sua influência. Os irmãos em Atos, que estavam começando agora a ser rechaçados na sociedade, deixados de lado, tinham o perigo de querer voltar para essas mesmas mesas. É por isso que o autor de Hebreus escreve a sua carta. Eles estavam querendo abandonar a fé para voltar, porque eles estavam se sentindo excluídos na sociedade.
E o autor de Hebreus diz, não tem para onde voltar. Cristo é maior que os anjos, Cristo é maior do que Moisés, Cristo é maior do que a antiga aliança, Cristo é maior do que o antigo sacerdócio. Como é que vocês querem voltar para a vida antiga? Não dá. Mas eles tinham essa tentação para terem de volta sua estabilidade, seus vínculos com pessoas que os abandonaram, de voltar para práticas antigas. Esse mundo continua tentando nos seduzir, por meio da comparação, de que o outro tem mais do que você, então você tem que suar mais para poder ter aquele carro, ter aquela casa, ter aquele estilo de vida, ter aquelas fotos no Instagram, ter aquele número de seguidores. O mundo continua tentando nos seduzir, nos apresentar como que se o pecado fosse vantajoso, como se deixar de servir a Deus fosse vantajoso. Essa é a crise do salmista no Salmo 73. Ele fala, eu sei que o Senhor é fiel para Israel, mas parece que para mim foi inútil. Foi inútil guardar a minha vida na santidade. Eu olho para o ímpio, ele está prosperando, não tem doença, e eu estou aqui nos meus perrengues. A gente começa a olhar para fora e pode ser que este mundo nos seduza. Mas como é que Deus preserva o nosso coração da sedução? Por meio da adoração. Tirando os nossos olhos daqui, colocando os nossos olhos lá. Olhando para Deus. Não olhando para o imediato, não olhando para o comum, não olhando para aquilo que acontece, que nos angustia, mas olhando para a graça de Cristo. A ceia nos lembra do Evangelho, a ceia nos lembra que há um caminho de retorno, a ceia nos lembra que nós estamos ligados a Cristo por meio do seu sangue, ligados a um novo reino, a um novo rei. A ceia tira os nossos olhos daqui e coloca lá. As orações, nós lembramos que não é a força do nosso braço, não é a nossa capacidade. Sim, nós trabalhamos, nós somos diligentes, mas no final das contas, quem cuida da nossa vida é Deus. Então a gente ora uns pelos outros. A gente ora por alguém, a gente recebe a oração de alguém, a gente ora junto por outro alguém. É na igreja que nós tiramos os olhos do mundano e contemporâneo e passamos a olhar para aquilo que nós esperamos, para a esperança. Olhamos para Deus, olhamos para o Cristo, olhamos para a grandeza de Deus, para a soberania de Deus, e isso vai formando os nossos afetos, vai formando os nossos amores, porque esse é um dos papéis da liturgia, nos dizer o que amar. Existem liturgias lá fora, a liturgia do consumo, a liturgia de se colocar e se mostrar como produtivo, a liturgia da construção de uma autoimagem ou de uma imagem que seja elogiada por outros. Esse mundo vai dizendo o que a gente tem que amar, mas no domingo a gente canta, a gente ora, a gente confessa os pecados, a gente ceia. Domingo nós ouvimos e o nosso coração se reposiciona. Tem uma frase famosa do Kevin DeYoung que ele diz que o domingo nos lembra que há um céu, mas a segunda nos lembra que ele não é aqui. Nós vivemos aqui com os olhos lá, e porque estamos com os olhos lá, vivemos aqui pelos valores de lá. É o domingo que nos lembra disso. É o domingo que nos lembra que Jesus vai voltar, e que toda dor é por agora, que tudo vai passar. É o domingo que nos lembra que não importa o tamanho da sua dor, ela vai acabar. Ela vai acabar. O Cristo enxugará do nosso rosto toda a lágrima. E você pode no domingo dizer, olhando para as suas dores, para as suas angústias, dizer, isso também tem prazo de validade. Isso também vai passar. É o domingo que nos lembra disso. Eu não bati a meta essa semana, esse mês. Oh meu Deus, que angústia. Obrigado, Senhor, porque eu sou visto pelo Senhor, não pelo meu desempenho. O Senhor me amou muito antes de eu ter qualquer coisa para te entregar. Esse mundo me mede por metas. O Senhor simplesmente me ama. É o domingo que nos faz lembrar disso e coloca o nosso coração no lugar certo. O texto diz que em cada alma havia reverência, temor, consciência da majestade de Deus, porque é a adoração que recalibra os nossos afetos, que reorganiza os nossos amores, que lembram a nós quem é Deus e quem nós somos e que nós pertencemos a esse Deus.
É a adoração que nos faz lembrar que vivemos todos os dias diante da face do Senhor, que lá no seu trabalho Deus também está, que lá na sua casa Deus também está, que naquela luta que você está passando lá na faculdade, no seu casamento, entre os seus filhos, Deus também está. Todos os dias Deus está contigo e você está com Deus. É o domingo que nos lembra essas coisas. A adoração nos faz olhar para Deus e menos para nós, nesse sentido de autossuficiência. Veja, culto não é consumo, culto é reencontro com Deus. Culto não é apenas receber um bom serviço. Olha, hoje o culto foi bom, viu? Os irmãos não erraram um acorde. Os irmãos não saíram do tempo. A pregação do pastor, olha, estava massa. Usou uns exemplos meio contemporâneos, foi legal. O cafezinho hoje estava maravilhoso. Fui bem recebido. O ar-condicionado estava bem regulado, não estava nem muito frio, nem muito quente. A nossa relação com o culto pode ser uma relação de consumo. Que a gente sai falando mal, ou sai falando bem. Que a gente avalia no Google, fui bem recebido ou não fui bem recebido. Não tem problema de fazer isso não, o problema é quando o nosso coração vive nessa relação de consumo. Igreja não é consumo. Igreja é família que olha para o Pai. É mesa, é se assentar, ouvir e partilhar. E a adoração que reposiciona o nosso coração. Então veja, nós já falamos que a mente é guardada pela palavra, que os relacionamentos são construídos pela comunhão, e agora os afetos são construídos pela adoração. E por último nós vemos ainda mais uma expressão, que o Espírito Santo, que preserva esse povo dentro dessa nova cultura, faz isso também por meio do serviço amoroso. Versículo 44 diz: todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens e distribuíam entre eles à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, preservavam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Eu disse que o segundo perigo do exílio é o isolamento, né? O isolamento da cultura. Deixar de ser relevante. Mas uma comunidade que foi afetada pela graça, que é coordenada pela palavra, que conhece uns aos outros e que adora a Deus, é uma comunidade que é organicamente generosa. Você não vê aqui os apóstolos dizendo: galera, está na hora de vender as propriedades e vamos repartir que tem umas pessoas com dificuldade. Não. É um povo cheio do Espírito Santo que voluntariamente percebe necessidades e quer suprir necessidades. Necessidades que são diferentes. Todo mundo tem que vender tudo que tem para poder dar para os irmãos? Não é isso que o texto está ensinando. O que o texto está nos ensinando é que nós temos que estar sensíveis às necessidades que nos rodeiam, começando dentro de casa, começando entre os nossos. Comunidade de fé é isso, que a gente sabe, que quando o Senhor tem sido bom para conosco, dessa forma de provisão, a gente partilha. Mas também o Senhor é bom para conosco através de receber do partilhamento de outros. Dizer: pastor, as coisas estão muito difíceis lá em casa. Não estou conseguindo nem comprar comida direito. E alguém entende isso, ouve isso, sem coordenação da igreja, às vezes, diz: não, eu vou te dar uma ajuda. Vem almoçar comigo esse final de semana. Poxa, olha, eu tenho o meu mais novo, as roupinhas dele já não estão servindo mais, mas tão novinhas. E eu sei que você vai ter o filho daqui a algum tempinho. Posso te dar algumas coisas? Você aceita receber algumas coisas? É partilhar, é servir. Quando a gente entende que a gente é família, a gente não deixa o outro sofrer sozinho, gente. Meu Deus do céu. Quando a gente entende que é família, a gente quer minimizar o sofrimento do outro. Isso começa dentro de casa, entre os nossos. Mas isso transborda. Isso vai para além. Porque nós nos lembramos que nós fomos alvo de graça. Nós fomos alvo de misericórdia. Nós recebemos, nós fomos perdoados. Por isso o nosso coração se recusa a não perdoar. Nós fomos alvo de tamanha generosidade da parte de Deus. E ao vermos dores que nós podemos resolver, nós dizemos: eu não vou ficar quieto diante dessa dor. Às vezes essa dor é remediada com recursos. Às vezes é com conselhos, com palavras. Às vezes é com presença. Às vezes é com ouvir. No mundo que está todo mundo falando, tem pouca gente ouvindo. E às vezes o melhor recurso que você pode dar para alguém é sentar e dizer: me conta o que está acontecendo com você. Às vezes você não precisa nem dar nenhuma dica, nenhum conselho. Não sei se o pastor Gustavo pode atestar isso, mas muitos dos aconselhamentos que eu fiz, eu não falei nada. E a pessoa sai do aconselhamento dizendo assim: pastor, muito obrigado.
Deus falou comigo. Ainda que bom que Ele falou, porque eu não falei nada. Mas que a pessoa só queria falar, desabafar, ter alguém presente, ouvindo. Não alguém esperando a pessoa parar de falar para poder falar a sua parte, mas presente mesmo, conexão, olhando, olho no olho. Aquele que entendeu que é alvo de misericórdia, age com misericórdia. E isso acontece organicamente nessa comunidade de fé. O texto no versículo 45 diz que eles distribuíam conforme as necessidades. Percebeu uma necessidade, o que esse irmão precisa? Vamos resolver. Porque na comunidade de fé isso acontece não só entre os seus, não só entre os nossos, mas nós andamos nesse mundo como quem quer salvar o mundo, como quem sabe que o Salvador do mundo habita em nós. Então a gente diz, não, aqui tem algo que eu posso fazer, eu vou dar uma ajudinha. Talvez eu não consiga resolver isso aqui, mas eu sei alguém que conhece alguém, que talvez consiga resolver isso aqui para você. A gente sai tentando ser resolvedores de problemas, não porque somos perfeitos, não porque temos toda a capacidade, mas porque entendemos que nós vivemos por uma cultura de perfeição. Nós olhamos e aguardamos um céu que é perfeito, e quando nós vemos imperfeição, nós dizemos, como é que eu posso trazer um pouco de lá para cá? Como é que eu posso, neste mundo onde o Senhor me inseriu, de alguma forma, fazer com que o ambiente onde eu estou, quando eu saia, fique melhor do que quando eu cheguei? Essa é a vida de um filho e de uma filha de Deus. Gente generosa, e essa generosidade preserva o nosso coração do egoísmo, porque a igreja é o lugar que nos preserva, mas também essa generosidade torna escancarado o evangelho no mundo. Há um relato, um registro histórico de um homem que é chamado Juliano o Apóstata, que ele foi o imperador depois de Constantino, e ele queria restaurar o paganismo no Império Romano, mas ele não estava dando conta de fazer isso. Os cristãos estavam crescendo cada vez mais, e ele escreve uma carta então, meio que reclamando disso, e ele diz, não dá para a gente acabar com a moral desses cristãos, e ele diz, porque eles cuidam dos órfãos, da viúva e dos necessitados, deles e dos nossos. Eles estão cuidando dos deles, e estão cuidando dos nossos. Como é que a gente consegue concorrer com isso? O evangelho nos faz generosos, e a generosidade testemunha do evangelho. Veja, tem uma frase que diz, pregue o evangelho, se necessário use palavras. Tem um fundo de verdade aí, mas o evangelho é proclamação, o evangelho é falar, o evangelho é apontar para Jesus, e isso precisa de diálogo, isso precisa de palavra, mas a nossa vida, como diz Paulo a Tito, embeleza o evangelho. A nossa vida torna o evangelho ainda mais atraente. É gente que para ouvir, porque diz, essa pessoa vive o que fala. Eu vou ouvir, porque eu vejo isso acontecendo na sua vida, na sua casa. Ou às vezes a sua vida vai constrangendo tanto que a pessoa pergunta, o que você tem diferente? Como é que você consegue tratar o seu marido, a sua esposa desse jeito? Como é que você consegue tratar os seus filhos assim? E aí você pode dizer, é a graça de Cristo que habita em mim, eu fui salvo. Eu tenho uma comunidade que me ama, eu tenho a palavra de Deus como guia da minha vida, e você aponta para Jesus. A generosidade nos preserva, mas a generosidade também é essa luz que aponta para Cristo. Queridos, em resumo, a igreja nos preserva, a igreja aponta para o mundo, um caminho alternativo, uma contracultura, vencer o egoísmo, vencer as doutrinações que mudam vez e acolá, vencer as seduções que capturam o nosso coração e promovem desejos enganosos, vencer a irrelevância. A igreja é esse lugar que inspira, que constrange. A igreja é esse lugar que, em última análise, coloca os olhos na eternidade, aponta para a eternidade e apresenta uma nova cultura, porque serve a um novo rei. E mostra a esse mundo uma nova forma de viver, de um coração que vive por valores eternos. Isso não é uma mera resposta institucional. Tem gente ensinando, tem gente aprendendo, tem gente se aproximando e se fazendo próximo, tem gente orando, recebendo oração, orando junto uns com os outros, tem gente servindo, tem gente sendo servido. A igreja é esse organismo vivo. E nós nos lembramos que tudo isso só é possível pela graça de Jesus. Nós temos comunhão, porque o Deus que é amor habita em nós. Pai, Filho e Espírito Santo, a Santa Trindade amorosa, que desde a eternidade se relaciona,
nos inclui nesse relacionamento. Nós amamos a Deus e temos comunhão com Deus. E por isso, como consequência disso, nós amamos uns aos outros e temos comunhão uns com os outros. O Deus que é uma comunidade amorosa, que nos salvou, nos faz habitar a sua presença e assentar à sua mesa, junto com irmãos e irmãs. Nós temos a palavra, porque é a palavra de Deus que estruturou o universo, que trouxe lógica ao universo, ao mundo. Por meio desta palavra, Deus também nos deu a orientação por essa mesma palavra. E muito mais, nós nos lembramos que esta palavra se fez carne. A graça de Deus tem rosto, tem nome. A graça de Deus se chama Jesus. A palavra de Deus se chama Jesus, a verdade se chama Jesus, e porque nós amamos a Jesus, nós amamos a palavra de Jesus. Nós temos uma comunidade de adoração, porque o nosso coração foi capturado pela verdade do amor de Cristo, que Deus nos amou quando nós não tínhamos nada para ser amado, que nos deu a si mesmo, para que aqueles que antes eram inimigos de Deus, agora possam ser chamados não só de amigos, mas de filhos, de herdeiros. Deus, que é intensamente amoroso, fez isso conosco, e ao contemplarmos na ceia o partir do pão, o beber do cálice, nós nos lembramos do sangue da cruz, nós nos lembramos do Cristo chicoteado, esfolado pelos nossos pecados, humilhado pelos nossos pecados, e tudo isso voluntariamente, para que a morte e o pecado que deveriam recair sobre mim, caísse sobre Ele, e a sua justiça fosse dada a mim. E ao contemplar isso, a única coisa que a gente pode dizer é glória a Deus, é aleluia, é um coração grato, é dizer, meu Deus, como é que eu vou ficar reclamando da vida, se aquilo que é mais grandioso já aconteceu? Eu costumo dizer que tem uma frase que tem que estar no nosso vocabulário, que é a frase ainda assim. Quando a gente vê coisas boas na nossa vida, a gente diz, meu Deus, o Senhor me salvou. Eu estava andando para a destruição, o Senhor restaurou meu coração, transformou a minha mente, está me levando para o céu, e ainda assim coloca pão na minha mesa, e ainda assim me deu um casamento abençoado, e ainda assim o Senhor tem cuidado dos meus filhos, e ainda assim, Senhor, enquanto tem tanta gente que não tem um lugar para trabalhar, eu posso levantar 6 horas da manhã, pegar o busão, e ainda assim eu tenho o meu trabalho. Obrigado, Senhor. No mundo em que as pessoas não têm saneamento básico, em que as pessoas estão fazendo as suas necessidades no chão, você dá descarga em casa e fala, Deus, ainda assim? Você toma o café da manhã, o almoço, o café da tarde, o jantar, diz, Deus, o Senhor me salvou, e ainda assim? Você vem para uma comunidade de fé amorosa, se senta num ambiente confortável, adora com músicas de qualidade, pensadas, bíblicas, ouve uma palavra que enche o seu coração, e você diz, meu Deus, ainda assim? Depois de tudo que o Senhor já fez por mim, ainda assim? Nós podemos adorar porque nós olhamos para aquele que é grande, e nós servimos, queridos, porque a cruz é o maior ato de serviço da história. A cruz é o escândalo do serviço. O Deus que não devia nada a ninguém se fez servo, deu a sua própria vida, para que todo aquele que recebe esse presente seja feito filho de Deus. E porque Ele serviu generosamente, nós também doamos generosamente como resposta, e a cidade se beneficia disso. A série se chama Sal da Terra e Luz do Mundo. Como o Evangelho transforma a cidade, a nossa cidade. Aqui está a resposta. O Evangelho transforma a nossa cidade, porque o Evangelho transforma a gente, e gente transformada, transforma, gente transformada, impacta, gente transformada, muda a realidade que está dentro do seu controle, na sua área de agência, às vezes de maneira individual, às vezes de maneira coletiva. Tem coisas que a gente se junta e faz, e ajuda, e faz melhor, porque tem que estar junto. O mundo recebe dos benefícios do Evangelho, porque o povo que foi redimido, lavado, a comunidade do Evangelho, transformada, está em missão nesse mundo. Somos missionais, servimos a Deus em todo o tempo. Se você é um novo convertido, não tente viver a sua vida sozinho. Caminhe perto da sua comunidade de fé, permaneça perto da palavra, permaneça perto da igreja, permaneça em comunhão. Foi assim que o Espírito Santo preservou a igreja ao longo de gerações, e é assim que o Espírito Santo vai preservar a sua vida.
A você que é um membro mais antigo dessa comunidade de fé, não permita que a familiaridade substitua o encanto. Não permita que você se acomode. Não olhe para o culto como mais um culto. Não é o dia de louvar ao meu Senhor. Não deixe com que o esfriamento venha abater o seu coração. Se maravilhe com a palavra. Não deixe de amar a comunhão. Não deixe de adorar. Não deixe de servir. A igreja não envelhece quando ela permanece regada pelo Espírito Santo. Por isso, seja sustento para aqueles que estão chegando agora. Dê testemunho para esses que estão chegando agora. Ajude. Como o pastor Gustavo disse durante a oferta, outros vieram e a gente está sentado aqui no resultado do trabalho de muita gente. Qual é a sua contribuição para a próxima geração? O que você está construindo para a igreja do amanhã, do futuro, a igreja dos seus filhos? Sirva, não se acomode. Eu sei que há tantos espaços de serviço nessa comunidade de fé, sempre cabe mais um, sempre. Há necessidades nos ministérios, há necessidade de criação de mais ministérios. Trabalho não falta. O que falta às vezes é um coração disponível e disposto a partilhar daquilo que recebeu. Você que é mais velho, dê este exemplo. Aqueles que fazem parte das famílias, pais, mães, filhos. Talvez um dos maiores legados que um pai e uma mãe pode deixar para a próxima geração é lembrar que o discipulado começa em casa. A igreja é parceira nesse processo, mas a vida com Deus também acontece em casa. Pais, permitam que os seus filhos vejam vocês lendo a palavra de Deus. Pais, permitam que os seus filhos ouçam vocês orando e adorando em casa. Pais, permitam que os seus filhos vejam o amor que vocês têm pela comunidade de fé, pela congregação. Pais, que eles possam perceber que servir faz parte da vida cristã. Sirva com os seus filhos. Meu coração se encheu de alegria durante a oferta. Estou falando muito da oferta, né? As crianças vindo aqui à frente, uma coisinha mais linda vindo aqui com a bolsinha dele, colocou a oferta. Paz, é isso. Ensine os seus filhos a amar a igreja. Mas os seus filhos não vão amar a igreja se você disser para eles: ame a igreja. Seus filhos vão amar a igreja se você amar a igreja e trazer os seus filhos para a igreja. Pais, não faltem à escola dominical. O pastor Gustavo não pediu para falar nada disso, tá? Mas como eu não estou na minha comunidade, eu falo o que eu falaria na minha comunidade também. Inspire seus filhos, inspire os jovens, os adolescentes. Nós precisamos de modelo de masculinidade, de modelo de feminilidade, de modelo de família. Empreste a graça que Deus derramou sobre você para a sua família de fé. Aqueles que são jovens, guardem o seu coração, guarde a sua devoção. Haverá sempre pressões, questionamentos, seduções, mas vocês não caminham sozinhos, caminhem com a sua comunidade de fé. Amem a igreja, sirvam a igreja, deem os melhores dias das suas vidas a Deus. Sirva a Deus, sirva ao povo de Deus. E por último, aos líderes da igreja, é muito importante olhar para trás com gratidão. É muito importante olhar para frente com planejamento, com expectativa. Mas o que mantém uma igreja é colocá-la olhando para o alto. Que nós nos lembremos que é sobre a graça. São 50 anos de muito trabalho, de muita gente, mas são 50 anos do derramar da graça de Deus sobre este povo que teme ao Senhor. Vocês não são mais bonitos que os outros, não são mais fortes do que os outros. Há uma graça do Senhor que flui sobre vocês. É mérito dEle, é graça dEle, e nós todos somos receptores dessa graça. Olhe para trás com gratidão, olhe para frente com expectativa, mas nunca se esqueça de olhar para o alto e dizer: até aqui o Senhor nos ajudou. Nesses 51 anos, que o mesmo Espírito que os guiou até aqui continue a os guiar. Que o mesmo Cristo que vocês têm amado continue a ser o Cristo que vocês amam. Que o mesmo Deus, que é Pai nosso, continue a ser a nossa fonte em todo o tempo. Obrigado pelo carinho, por poder me deixar participar deste tempo tão precioso com vocês. Se você puder se colocar de pé, eu quero orar por você. Obrigado, Senhor, pela Tua bondade, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pela Tua boa mão. Teu povo, Senhor, nesses dias de aniversário, olham para trás e veem o rastro da Tua fidelidade, vem o rastro de lágrimas, de esforço, de gente que Te amou tanto, Senhor,
que doou de si e do seu, que deu não só coisas, mas deu coração, deu tempo, deu energia, deu talentos, deu dons. Senhor, se estamos aqui nessa manhã, é porque a tua bondade fluiu através de tantas mãos diferentes, de tantas bocas diferentes, de tantos jeitos diferentes. Senhor, a espiritualidade que nós temos agora é fruto de tanta gente que colocou o joelho no chão por nós, de tanta gente que passou horas atrás de um computador, diante de um papel, com a Bíblia aberta, dizendo: Senhor, fala conosco, Senhor, fala com essa comunidade. Se estamos aqui, Senhor, nessa manhã, é porque a gente foi chamada pelo Teu Espírito Santo para chegar mais cedo, para ligar a luz, para arrumar a cadeira, para ajudar os irmãos a guardar os carros, para abraçar aquele que chega aqui pela primeira vez. Senhor, é a Tua fidelidade que tem movido corações ao longo de 51 anos. E essa é a história desta igreja. Mas há 2000 anos o Senhor tem mantido a Tua igreja. Porque não é sobre estratégias, as estratégias são boas. Não é sobre excelência no trabalho que a gente faz, tudo isso é tão importante. Mas é a palavra do Cristo que disse: eu edificarei a minha igreja. Eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. 51 anos aqui, Senhor, é a concretização dessa palavra. O Senhor tem edificado esta igreja em Foz do Iguaçu. Que sejamos uma igreja, uma comunidade para a cidade. Que este mundo no qual o Senhor tem inserido os teus filhos, nesta cultura hostil que o Senhor tem inserido os seus filhos, que ela perceba um novo jeito de viver, um novo jeito de amar, um novo jeito de existir, e que tudo isso aponte para o Cristo ressurreto. Senhor, que nos 50 anos que vem pela frente, e mais 50 até a volta do Senhor, ó Deus, que o Senhor conserve o teu povo fiel, que o Senhor conserve a liderança desta igreja fiel à tua palavra, dependente do teu Espírito, que o Senhor conserve cada líder de ministério, cada voluntário em cada área de serviço, que o Senhor atraia a este lugar pessoas sedentas pela presença do Senhor, mesmo que elas nem saibam que estão sedentas pela presença do Senhor, que ao chegar e passarem por essas portas, que elas encontrem um coração amoroso, um povo que ama o Senhor, e um povo que ama pessoas, um povo que ama a graça, e um povo que transpira a graça. Que nos anos que estão pela frente, Senhor, os teus filhos possam colher ainda mais dos frutos da tua graça, que possamos ser todos os dias, fiéis ao legado que recebemos, e que te adoremos sabendo que é o Senhor quem começou esta boa obra, quem tem preservado esta obra, e que há de completá-la até o dia de Cristo. Te louvamos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Jesus,
Nós te adoramos, Senhor, porque as suas promessas são incomparáveis e se cumprem na íntegra. Obrigado, Jesus. Nosso coração extravasa de alegria hoje, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa manhã tão graciosa, tão simples e graciosa, que nos lembra como o Senhor é bom, que nos lembra da sua fidelidade, que nos lembra que participamos da história da igreja, da história que começou lá com esses irmãos em Atos, mas que a gente ainda continua se reunindo sobre a doutrina dos apóstolos, a gente continua, Senhor, com a mesa posta, a gente continua partindo o pão, adorando, e a gente continua, Senhor, se importando com a nossa cidade. Obrigado por isso. Obrigado, Senhor, por essa palavra e por essa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou pedir para você sentar mais um pouquinho. Eu sei que a gente está um pouquinho avançado da hora, mas hoje é um culto de festa, não vai embora não. Tem muita coisa legal. Fica, vai ter bolo, né? Tem muita coisa legal para acontecer. Pastor Jean, muito obrigado. Muito obrigado. A gente quer trazer uma lembrancinha para você, para Maiara, para Sofia não, só para o Mateus e para o Henrique. Uma lembrancinha. Muito obrigado pela parceria, amor e carinho por nossa. E a gente quer dar a sequência, fazer algo aqui muito importante. Ano passado, a gente honrou o pastor Luiz, foi pastor nessa igreja por mais tempo. E às vezes a gente perde a passada, e a gente só se lembra de honrar pessoas depois que elas não estão mais aqui. É legal, é bom, mas fazer com elas presente é melhor ainda, não é não? Então você lembra que eu te contei uma história de gente que construiu essa história? Então hoje a gente quer honrar algumas pessoas que fizeram parte dessa história. O primeiro casal que a gente vai honrar são os irmãos que são mais velhos, mais idosos dessa comunidade, que não perdem um culto, que estão sempre aqui, que estão sempre conosco. Então a gente quer convidar o Valdemar e a Carmelina para vir aqui à frente. Vem cá, a gente tem um presente para vocês. Vem aqui para o meio, aqui, senão seu neto fica bravo comigo. Só tá boa? Graças a Deus. Esse aqui é um presentinho para a senhora e para o seu Valdemar, para a sua casa. A irmã Carmelina, mais de 30 anos na igreja, com toda a família, neto, bisneto, tataraneto, fora os agregados, netos agregados que vêm. Sempre no final dos cultos abraça os visitantes, acolhe. Foi uma dessas que Deus usou tantos dons e talentos na cozinha, finanças, o nome, a credibilidade, para que a história da gente avançasse. E agora aos 93, 94 e 91, com um corpinho de 90, ela continua firme e forte, sem perder um culto. Então a gente quer honrar a senhora com esse presentinho. É um mimo da igreja para vocês. Vamos orar por eles? Feche os seus olhos aí. Obrigado, Jesus, por esse casal querido, que representa muito do que a gente crê, de gente simples, normal, ordinária, com suas lutas e debilidades, que confiam no Senhor, na graça de Deus, para que o Senhor cuide da gente e da família da gente. Obrigado porque Carmelina e Valdemar puderam trazer os filhos diante do Senhor, puderam ver os netos, veem os bisnetos e oram para que vejam também os tataranetos seguindo ao Senhor. Obrigado porque eles podem dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Obrigado, Senhor. Conserva a força deles, conserva a vitalidade deles, e enquanto eles ainda estiverem conosco, Senhor, que a graça do Senhor seja abundante neles e através deles para toda essa comunidade.
nós afirmamos que amamos os dois e, Senhor, e que eles são muito importantes na nossa história. Em nome de Jesus. Amém e amém. Já uma Carmelina gosta de qualquer um. Estava esperando para dar o trono. Ganhar um te amo desde criancinha não tem preço. Eu disse, é qualquer um. Um outro casal que a gente quer honrar hoje, eles são muito importantes também na construção dessa igreja. Eles chegaram na década de 80 e desde que chegaram botaram a mão na massa, começaram a trabalhar, trouxeram a família começou a trabalhar e hoje eles são os nossos diáconos mais antigos em atividade. Então, irmão Cícero e irmã Raimunda, vem aqui. E eu sei que a história, né, desses irmãos preciosa, e eles têm nos abençoado desde 88. Acertei, irmão Cícero? 87. Quase. Mas quem vai fazer as honras aqui não sou eu. Quando o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, ele lembra ao coração de Timóteo que a fé que ele tem é legado de sua avó e de sua mãe. E para mim esse momento é um momento muito especial, muito embora tudo seja para o Senhor, é para Ele, e hoje a homenagem é para eles. Mas é muito especial para mim porque foram eles que me trouxeram para esta igreja. Cheguei aqui aos 8, 9 anos, trazidos por eles. A fé que o Senhor concedeu ao meu coração é o legado deles. E hoje eu tenho o prazer de servir nessa igreja e o desafio de pastorear os meus pais, que são os diáconos mais antigos dessa igreja. Para nós é um motivo muito especial, para minha família é um motivo especial, para eles é especial porque eles podem ver o filho e ver a filha, ver as netas servindo ao Senhor nesse lugar. E é uma igreja de famílias. Irmã Carmelina, nós não temos uma longevidade tamanho da irmã Carmelina, de ver os bisnetos, os tetranetos, mas nós podemos ver as minhas filhas, as netas deles servindo ao Senhor. Isso é motivo de alegria. E o nosso desejo é que todos vocês possam experimentar desse mesmo prazer de ter os seus filhos e seus netos servindo juntos ao Senhor. Vamos orar por eles? Você pode ficar de pé? Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e Criador dos meus pais, irmão Cícero e irmã Raimunda, os diáconos hoje mais antigos dessa comunidade, muito obrigado, porque aprove ao Senhor concedê-los a essa comunidade como servos fiéis e leais a Ti aqui. Muito obrigado porque ao longo de todos estes anos, o Senhor os conservou em paz, o Senhor os conservou em diligência neste lugar, o Senhor permitiu que eles servissem a Ti com saúde, com alegria, e que hoje, mesmo na idade em que se encontram, têm o coração voltado para o serviço, amam servir ao Senhor neste lugar, amam servir aos irmãos neste lugar. Obrigado por isso, porque isso vem de Ti, Senhor, isso é provido pelo Teu doce Espírito, corações que amam servir. Obrigado por isso. A nossa oração, Deus, é que o Senhor continue a guiá-los, a conservá-los em paz, que eles possam ver, ó Deus, os filhos dos seus filhos servindo ao Senhor neste lugar, que eles possam ver a graça do Senhor superabundando, que eles possam ver essas paredes se expandindo, este templo aumentando, mais pessoas chegando,
mais pessoas se rendendo a Cristo e servindo ao nome de Jesus neste lugar. Em nome de Jesus, torne prósperos os seus dias, dê saúde, dê alegria e prosperidade, dê paz e dê amor nos seus corações para o serviço. Assim nós clamamos, em nome de Jesus, o teu Filho. Amém, amém. Amém. Não dá para deixar de mencionar nosso agradecimento a todos os irmãos que têm servido, trabalhado, feito com excelência, dado do seu tempo, para que a gente continue servindo a Deus aqui nesse lugar. Eu quero te convidar, você que está aqui na igreja e ainda não encontrou um lugar para servir, para fazê-lo, para edificar essa casa, para que outros também sejam edificados enquanto isso acontece. Cá, pastor Cassandro. Cassandro, meu amigo de muito tempo, tem sido uma bênção caminhar junto, tem sido muito bom estar junto, e é um desafio para a gente permanecer celebrando ao Senhor aqui. Que o Senhor aumente essa equipe, que essa equipe cresça, tenham mais pastores, que a gente forme mais pastores, que a gente forme mais líderes. Que você encontre seu lugar aqui, meu irmão. Há lugar para você servir ao Senhor. Nós somos uma igreja simples e sempre seremos simples, não importa o tamanho que ela ficar. Nosso desejo é que o Senhor seja glorificado nesse lugar, seja glorificado nessa cidade, que Deus use o dom e talento de cada um para isso, tá bom? Então que Deus te abençoe e que o Senhor te guarde, te desperte ao serviço, te desperte a fazer o nome dele conhecido nessa cidade, uma pessoa de cada vez, de preferência aqueles que estão do seu lado. Vamos orar? Nós chegamos ao final do nosso culto, da nossa celebração. Não temos à noite nosso culto, mas temos o almoço para quem já se inscreveu lá no Seju. A partir das 10:50 vai estar começando a servir o alimento lá. Saia daqui, pode ir para lá, tá bom? E se você que é pai, tem filhos aqui, o pessoal da mídia está tirando foto lá embaixo de você. Vamos orar. Senhor, obrigado, porque o Senhor é bom conosco. Obrigado, Senhor, porque eu posso servir a igreja que foi a igreja dos meus pais também, dos meus avós, servir com meus amigos, Senhor, de juventude. Eu posso ver, Senhor, vidas sendo transformadas, famílias vindo, saindo, chegando, e o Seu nome sendo glorificado. Nós podemos ver que a Sua fidelidade é demonstrada em pequenos atos de serviço, de bondade, de generosidade, de amor, atos que a gente às vezes nem fica sabendo o que acontece entre os irmãos, mas é o Senhor fazendo. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Senhor, que o Senhor mostre o rosto sobre nós, mostre favor sobre nós. Senhor, restaura o shalom em nossa comunidade, nas nossas vidas. E Senhor, não nos deixa perder o foco do porquê o Senhor nos plantou aqui. A gente quer continuar existindo para a glória de Deus. Livra-nos do nosso ego, livra-nos, Senhor, das ameaças que existem pelo caminho e leva-nos de volta a Ti em todo o tempo e em todo momento. Que nós sejamos conhecidos, Senhor, no dia que daqui sairmos como uma comunidade que amou a Jesus, serviu as pessoas e proclamou a glória de Deus de forma clara, pública e verdadeira. Que seja assim que nos conheçam. Em nome de Jesus é que nós oramos. Que o Senhor te abençoe e te guarde, meu irmão. Que Ele te envie agora de volta para casa e que você ame as pessoas ao seu redor, que você ame o mundo ao seu redor, como você foi desafiado hoje aqui. E que a glória de Deus seja vista através de você, em todo lugar que você for. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo nós te enviamos. Vá em paz. Amém. Deus abençoe.